Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Liviette, eu sou psicóloga clínica e no vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho sobre uma técnica que eu gosto de utilizar bastante na clínica com os meus pacientes quando a gente trabalha tema de TDAH, organização, hábitos e como que isso pode ajudar eles a lidar ali talvez com essas questões que às vezes traz sofrimento e é difícil para eles. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho sobre a técnica de cronograma semanal. Em um outro vídeo focado na ansiedade, eu já trouxe uma das técnicas que eu utilizo, também para o TDAH, que é a lista de to-dos diário ou lista de tarefas diárias. Então, essa técnica é o primeiro passo para a gente poder falar de cronograma semanal. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar um cardzinho aqui. Ele vai estar mais focado ali na questão da ansiedade, mas eu vou trazer alguns pontos aqui voltados para o TDAH, mas a lógica, a estrutura ainda vai ser a mesma do que eu expliquei naquele outro vídeo. Quando eu converso com os meus pacientes sobre essa técnica, eles me trazem principalmente questões como: Lívia, eu não consigo me organizar na semana. Eu sei o que eu preciso fazer, mas é tanta coisa que eu não consigo me organizar. Eu não consigo ali visualizar, ou eu sei que eu tenho que fazer, mas eu procrastino muito e eu não me sinto produtivo. Eu começo a fazer as coisas, mas aí tem pacientes que falam: eu começo a fazer uma coisa, mas eu vou fazer outra, e depois eu vou fazer outra, e depois eu vou fazer outra, e no final não fez nada. Ou eu tenho dificuldade para decidir, eu fico pensando: será que eu faço isso, será que eu faço aquilo, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo, e no fim não faz nenhuma das coisas, Então, isso são assim sintomas, relatos comuns de pessoas que têm TDAH. O TDAH é assim mesmo, tá? E a gente tá aqui principalmente falando na questão de organização, de hábitos, A gente não tá tratando ali sobre algumas outras questões do TDAH. Então a gente tá falando do perder coisas, Então as pessoas: eu perco muito minhas chaves, eu não consigo organizar o meu quarto, eu não consigo organizar o meu ambiente de trabalho, Então, quem tem TDAH vai ter dificuldade com esses pontos, tá? Condizem com os critérios diagnósticos que a gente entende que fazem parte do TDAH. Eu acho que o primeiro ponto para a gente trabalhar isso é entender que isso é o seu funcionamento, tá? Se você já tem um diagnóstico de TDAH, entenda que você tem TDAH. Que o seu cérebro funciona de um jeito diferente de uma pessoa que não tem TDAH. Então, tá tudo bem o seu cérebro ter esse funcionamento diferente, Você ter dificuldade nessas coisas. Alguns desses sintomas vão atrapalhar muito no cotidiano e vão ter que ser trabalhados, vão ter que ser criados estratégias, vão ter que ser utilizadas ferramentas para que a pessoa que tem TDAH consiga fazer as coisas que ela precisa fazer sem ali ter o prejuízo, sem ter aquele sofrimento que a pessoa tanto sente por estar fazendo aquilo que é difícil para ela. O primeiro passo que eu trago para os meus pacientes é a lista de to-dos ou a lista de tarefas, porque primeiro já ajuda a pessoa a colocar no papel para ela visualizar tudo que ela precisa fazer. Então, o TDAH vai ter um fluxo de pensamento muito intenso, Vai ter ali também a distração, se for uma pessoa que tem o TDA. Então, é uma pessoa que vai pensar: eu tenho que colocar roupa para lavar, mas daqui a pouco vai receber uma mensagem no celular e vai esquecer. Então, a ideia é essa pessoa começar a utilizar uma lista de tarefas diárias para ela anotar sempre tudo que ela tem que fazer e periodicamente verificar essa lista. No sentido de: eu me distraio com o celular, então eu tô aqui mexendo no meu celular. Aí eu, verdade, eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer?
Aí vai, pega a listinha, é verdade, eu tenho que colocar roupa para lavar. E vai lá, coloca a roupa para lavar. Então, isso já ajuda a pessoa a parar de depender da memória dela, que é ruim. TDAH, tem pessoas com TDAH que tem uma memória maravilhosa, mas é a distração, perder o foco com facilidade. Então, o que a gente faz? A gente utiliza ferramentas que ajudem a gente a voltar ao foco de, opa, eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu tinha que fazer mesmo? Olho na lista, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então, a lista do to-dos, né, ou lista de tarefas voltada para o TDAH vai ter esse objetivo principal. E aí, eu falo para os meus pacientes que o segundo passo, depois da lista de to-dos, seria o cronograma semanal. Como assim? Conforme a pessoa, né, o paciente, começa a fazer a lista de to-dos, ele vai começar a perceber que existem atividades que são recorrentes e atividades que precisam fazer em determinados dias e começar a organizar a semana ao invés de só o dia. Por quê? Vão ter atividades como ir para a academia, estudar, ou eu preciso fazer determinado relatório para sexta-feira, né? Ou, né, eu tenho que entregar o meu TCC na próxima quinta-feira, né? Então, são atividades que a pessoa ela já vai ali perceber que tem um deadline e vai precisar se organizar na semana para não procrastinar. Então, ao invés de eu tenho um TCC para entregar na quinta-feira, amanhã eu começo. Chega na quarta-feira, fica desesperado, toma aquele monte de Red Bull, vara à noite para entregar. Então, o que a gente trabalha na clínica? O que eu trabalho na clínica com os meus pacientes? O cronograma semanal é para ajudar a pessoa a fazer isso, a distribuir as atividades em tempos menores para que ela vá fazendo de pouquinho em pouquinho e não chegue no último momento para ter que fazer aquilo. Porque uma das características do TDAH é a pessoa não conseguir organizar o seu tempo, né? Então é a modulação do seu tempo. E aí a pessoa não consegue ali organizar o seu tempo de uma maneira eficiente e acaba tudo ficando pro prazo final. É por isso que tem muita gente que fala, eu funciono melhor quando tá chegando no prazo final, porque tá chegando no deadline, aí eu consigo ser produtivo, aí eu consigo fazer as coisas. Não é que você só é produtivo ou você é melhor trabalhando em cima dos prazos ou só no deadline, é que você acostumou dessa forma, tendo TDAH ou não. Então, ao invés de você organizar uma rotina em que você consiga fazer de forma espaçada o que você precisa, você acostumou a deixar a coisa para rolar para frente e quando estiver chegando no final, usar ali da ansiedade, correr com a entrega e conseguir entregar. Só que isso é muito estressante. Então pensa num boom que você vai ter antes da entrega desse documento, do relatório, que o seu nível de estresse vai ser isso daqui, enquanto se você tivesse se organizado, distribuído bem essas atividades, o seu estresse teria sido talvez isso daqui, tendo ou não TDAH, tá? Mas o complicador do TDAH é que essa pessoa, não é que ela não quer organizar o tempo dela, é que é difícil, faz parte do funcionamento cognitivo dessa pessoa, essa dificuldade. Então isso é muito importante pra gente entender. A pessoa com TDAH não é preguiçosa, não tá fazendo corpo mole, não é que ela não tá tentando. Às vezes essa pessoa ela tá tentando com 100% das forças dela e mesmo assim é difícil, mesmo assim não vai sair do jeito que sairia com uma pessoa que não tem TDAH fazendo o mesmo esforço que a pessoa com TDAH tá fazendo. O exemplo que eu mais uso com os meus pacientes é imaginar a gente correndo uma maratona. Então, você tá correndo ali uma maratona de 100 metros, 100 quilômetros, bem distante.
Enquanto os corredores, né, que não têm TDAH, não têm autismo, não têm dificuldades de aprendizagem específica, estão correndo ali só com a roupinha, né, de corrida, livre, leve e soltos, a pessoa com TDAH, com alguma dificuldade de aprendizagem, está correndo a mesma maratona com uma mochila pesada. E ela tem que correr a mesma quantidade que essa outra pessoa. Isso é complicado, é difícil, tá? Com isso, utilizar o cronograma semanal ajuda essa pessoa a organizar melhor o seu tempo e a ter de forma, né, concreta o que ela precisa fazer. Então, o que eu sempre falo para os meus pacientes é: faz no papel ou, né, pega um plannerzinho semanal, deixa exposto em algum lugar e vai sempre verificando, atualizando, mexendo. A ideia é que a lista de to-dos, ela vai incorporar no cronograma semanal, porque vão ter coisas ali na lista de to-dos que você já pode planejar para sua semana, né? Então, hoje, né, eu tenho que começar a fazer o TCC. Então, eu vou fazer hoje, eu vou fazer amanhã, e aí, sábado e domingo? Não, eu vou querer descansar. Então, eu vou fazer na segunda, na terça e quinta-feira tem que estar pronto e eu vou entregar. Então, é para justamente essas duas ferramentas, uma compensar a outra, uma complementar a outra. Você não precisa utilizar as duas, tá? A ideia é aprender, a ideia é testar, a ideia é ver o que funciona melhor para você. Então, se eu fiz o cronograma semanal, mas eu gostei mais da lista de to-dos, eu me perdi no cronograma semanal. Tudo bem, usa a lista de to-dos. Eu fiz o cronograma semanal e eu gostei mais do que da lista de to-dos. Então, eu vou querer tirar a lista de to-dos, vou ficar só com a lista de cronograma semanal. Perfeito, pode fazer isso, tá? Um dos pontos que eu gosto mais de trabalhar com os meus pacientes é que em organização não existe um jeito certo e errado de se organizar. Cada pessoa tem que descobrir o seu jeito de se organizar. O que funciona melhor para você, que ferramentas funcionam melhor para você, e também que pode ser que hoje eu estou utilizando uma ferramenta de organização, mas pode ser que de repente eu pare, eu fico com preguiça, ou eu já não preciso mais utilizar aquela ferramenta porque eu consigo me organizar sem essa ferramenta, e aí eu vou começar a utilizar outras ferramentas, tá? Então, não existe essa coisa da gente se organizar para sempre com a mesma ferramenta. A gente vai mudando com o tempo, a gente vai aprendendo novas ferramentas, ou algumas ferramentas deixam de ser necessárias porque a gente já conseguiu aprender melhor a lidar com aquelas questões que a ferramenta estava ali para ajudar a gente.